continua com a gente, Rede Verdade, tá no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Chegamos aqui a sexta-feira, dia 9 de julho de 2021, ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. No programa de hoje a gente vai trazer todas as informações aqui de João Pessoa, da Paraíba e de Brasília com Napoleão de Castro. E eu converso com Caio Márcio, secretário de Esportes aqui de João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena esteve aqui na TV Arapuã, falou que quer transformar João Pessoa na capital do esporte e a gente vai saber que ações são essas. Mas para começar, vamos começar com o prefeito Cícero Lucena. Hoje pela manhã, enfim, ele trouxe ali várias informações, o retorno das cirurgias eletivas aqui em João Pessoa, também falou sobre vacinação e sobre os empréstimos que conseguiu em Brasília para obras aqui em João Pessoa. Vamos acompanhar nossa reportagem, nossa equipe teve com o prefeito Cícero Lucena. O que é que vem primeiro, Dayana, para a gente acompanhar o prefeito Cícero Lucena aqui no Rede Verdade? É com você. A conversa com o ministro foi a necessidade de mais financiamento no sentido dos nossos gastos com a Covid. João Pessoa, quando assumimos, tinha 30 UTI de Covid. Hoje são 180 e parte dela ainda não foi autorizado, mas o ministro se comprometeu de assim fazer e confiamos que ele fará, porque a prefeitura estava arcando com esses custos bastante elevados para a população, até porque João Pessoa cuida não só da cidade de João Pessoa, como também de outras cidades aqui próximas. Então esse foi um dos itens. O outro foi informação sobre a vacina, quando o ministro nos assegurou que no mês de julho e o mês de agosto serão 100 milhões de vacina. Se Deus assim permitir, no mês de agosto, eu posso garantir que todo pessoense, público-alvo, né, que a vacina hoje vai a partir de 18 anos, será vacinado ainda no mês de agosto com pelo menos a primeira dose. Prefeito, o senhor falou também com relação das cirurgias eletivas. Qual a expectativa para começar essa realização das cirurgias aqui no João Pessoa? Nós já estamos orientando ao pessoal das unidades básicas de saúde que procure saber e levar os pacientes para fazer uma nova consulta, porque algumas dessas cirurgias talvez nem precise mais e o quadro é outro também, por não estar sendo realizado há 2 anos para cá que não é feito. E aí a gente vai ver o estágio de cada necessidade dessa e já iniciarmos ainda, até a próxima semana, algumas das cirurgias eletivas. Nosso compromisso lançado dentro do pacote de R$1 bilhão contempla 500 ruas a serem pavimentadas na cidade de João Pessoa. Essas duas de hoje, que fecha todo o bairro do Oceania, ela faz parte de, até hoje, já são 18 ordens de serviço para ação. Toda sexta-feira e toda segunda nós teremos ordem de serviço de pavimentação de ruas. Ontem, em Brasília, nós conseguimos mais 100 milhões de reais. Serão novas 500 ruas, ou seja, o pacote não será mais de 1 bilhão, será 1 bilhão e 100. Nesse compromisso, nessa preocupação e na ação de cuidar dessa cidade, de fazer o bem a essa cidade, para que cada vez nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. Tá aí. Olha só, você conhece ele como atleta, como nadador, como medalhista olímpico, mas agora ele está como secretário de esportes aqui de João Pessoa. Estou falando de Caio Márcio, nosso convidado de hoje, secretário Caio Márcio. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom demais, na última vez que você esteve aqui comigo no Rede Verdade, você estava falando sobre a sua aposentadoria na natação e, naturalmente, o início do projeto da escola de natação e tudo. Entra 2021... mexe tudo aí, muda tudo na sua cabeça com esse convite para assumir a secretaria. Como é que tem sido essa experiência, Caio? Uma experiência muito gratificante, né, totalmente diferente da vida de atleta, né, que eu estava acostumado a ter, né, mas o que acontece é que essa vida de atleta acabou que me preparou muito, né, para esse momento, né, até por eu estar numa pasta que é uma pasta esportiva, né, isso aí tem tudo a ver com tudo que eu fiz na minha vida. E também pela questão do esporte ter me ensinado tanto, né? Lógico, eu peguei uma secretaria que a gente sabe que não era das melhores, né? E peguei com vários equipamentos esportivos danificados e a gente vem recuperando, né? Então,
começamos numa dificuldade e hoje já estamos iniciando alguns projetos na cidade. A gente está conseguindo, mesmo com a pandemia, dar um pontapé inicial nas nossas ações, né? E acredito que estamos conseguindo aí fazer bons eventos, aí, boas ações. E eu quero falar sobre eles, até porque o prefeito Céu Lucena falou que quer transformar João Pessoa na capital do esporte, né, aqui no Brasil, e falou de alguns torneios. Mas antes, que desafios, quando você entrou na secretaria, que olhou, aliás, como atleta, você já acompanhava certamente alguns dos desafios, de algumas dificuldades, carências ou falta de respostas da gestão pública em relação ao esporte e aos atletas. Quando você entrou, o que é que você viu de mais absurdo e particularmente, está na sua agenda de correr mais para poder reverter do ponto de vista do atleta, seja ele amador, profissional aqui em João Pessoa, que está aguardando respostas de Caio Márcio na Secretaria de Esportes? Eu vejo com João Pessoa, a gente ainda está com aquele problema de oferecer a atividade física básica, né? O esporte para as crianças, né? Até para os adultos também. A gente tinha nenhum programa da prefeitura e a gente começou a fazer programas esportivos e o nosso programa maior vai acontecer ainda. A gente está em parceria com o Ministério do Esporte, a Secretaria da Educação também, com a professora América, trazer 18 modalidades esportivas para João Pessoa, que vão estar vinculadas às escolas municipais, atendendo inicialmente a 15 mil crianças. E aí a gente vai colocar... A garantia da prática desses esportes. Da prática desses esportes, porque com a quantidade, né, hoje a educação tem 52 mil crianças na rede de ensino. Então, a gente pegando 15 mil não é... A gente gostaria de 100%, mas para o início do projeto já é um número muito bom. Até porque a minha secretaria não é uma secretaria muito grande, né? Então isso tudo é a secretaria, os profissionais da secretaria que vão estar trabalhando diretamente, né? Então é um projeto que o objetivo é a gente fazer uma base esportiva na cidade, para que daqui a um tempo a gente tirar dessa quantidade e qualidade e aí sim a gente trabalhar os talentos, né? Não adianta a gente achar que a gente vai ter atletas só tendo um campo muito bem feito, ou um ginásio de primeira qualidade, se a gente não tem quantidade, né? Então, as escolas é onde a gente vai conseguir um grande celeiro para isso. Um grande celeiro. Mas eu ia lhe perguntar de toda forma em relação à estrutura. Nossas escolas estão preparadas e têm estrutura para isso ou deverão passar também por um processo de ampliação, de reforma, para dotá-las de equipamentos esportivos? A nossa parceria com a educação, a Secretaria de Esportes, a gente vai ter os pontos, né, nossos de treinamento, e aí as crianças vão aos nossos pontos fazer atividade física e desenvolver. Em relação aos nossos pontos, a gente está praticamente tudo pronto já, né, e aguardando aí até o decreto dar uma melhorada e as crianças voltarem realmente às aulas para a gente poder iniciar alguns projetos. Ô, Caio, você sentiu na pele e tem experiência para falar sobre isso em relação à desvalorização ou, para usar uma expressão mais ou menos, a falta de valorização por parte dos poderes públicos em relação ao atleta iniciante ou aquele que já até conquistou né, alguns torneios. Dá para reverter esse quadro com João Pessoa? A verba é possível para isso? Você está pleiteando isso junto ao prefeito Céu Lucena? A gente consegue, não nesse primeiro ano, né? Eu estou pegando um orçamento de uma gestão anterior, né, e um cronograma também que não estava nos meus planos, né, e a gente teve que modificar algumas coisas para poder fazer os projetos, né, mas para o próximo ano, sim, a gente consegue fazer alguns programas interessantes, né, até para os atletas que já tem alguns atletas até que estão disputando Jogos Olímpicos. Né? Agora do Japão, tem pessoenses disputando. Isso, que vão disputar. E estão com a ajuda da prefeitura? Não, com a ajuda da prefeitura ainda não. Né? Então a ideia nossa é a gente aportar esses atletas para que a gente consiga ir no alto nível, né, ter as referências, porque o esporte é importante a gente ter as referências de cada modalidade. Né? Então eu sou uma referência da natação, né, mas no futebol eu já não sou, né? Então acontece, isso é importante, a gente buscar uma referência, né, em cada modalidade para que as crianças se espelhem, né, naquele atleta ali que teve um bom resultado, né, e lógico, nunca foi fácil para ninguém. A atleta, quando a criança quer ser um atleta, já pensa que vai ter dificuldades, né? Então isso faz parte da rotina do atleta.
não só da falta de apoio, mas é porque o esporte ele realmente traz uma dificuldade diária, porque você acorda cedo, você tem uma rotina, no alto nível... Sacrifício e renúncia. Sacrifício e renúncia, né? Dieta, no alto nível você não tem, praticamente não tem feriado, né? Você viaja muito, vê pouco a família. É uma renúncia muito grande de vida, né? Que só nessa renúncia você já tem uma pressão pessoal, né? Fora que vem a mídia cobrando medalha, resultado, né? Então são vários... É mais difícil do que ser secretário? Olha, quando você tem Michael Phelps como adversário, é mais complicado. Olha só, o prefeito Cícero Lucena falou em vários torneios internacionais e querendo, como eu já registrei, transformar João Pessoa na capital do esporte. Que torneios são esses e que formato é esse para transformar? Como é que vocês vão conseguir transformar João Pessoa nessa capital do esporte? O que é que tem nessa agenda que transforma isso, Caio? Para esse ano, a gente tem a Gran Fondo, que é uma corrida de ciclismo. Essa corrida vem da Itália, é uma corrida que começou com apenas 3 amigos fazendo no interior da Itália. E aí essa corrida hoje é uma febre mundial, a gente está trazendo para cá. É uma corrida só anual ou ela é um torneio anual? Ela é uma corrida anual. É uma corrida só? Isso, acontece em Brasília também, né? E agora vai acontecer em João Pessoa esse ano. Né? Fora isso, a gente sempre teve a meia maratona aqui de João Pessoa. Esse ano vai ser maratona e vai ser internacional. Então a gente vai trazer atletas de fora e a gente ainda está conversando ainda com a federação para a gente trazer um campeonato internacional de beach tênis aqui no final do ano. Ainda para esse ano 2021. Isso. Eu quero perguntar sobre a pandemia, onde é que isso ainda está atrapalhando, quais são as perspectivas que você tem de reabertura das atividades, de público nos eventos e tudo mais. Mas vamos rapidinho para o intervalo comercial. A gente volta conversando aqui com o Caio Márcio, secretário de Esportes de João Pessoa, e traz também as notícias lá de Brasília com o nosso Napoleão de Castro. 1 minutinho, a gente está de volta. A Paraíba constrói e reforma com a Projecta. Sabe por quê? Uma loja novinha, climatizada, para lhe atender com toda a segurança, especializada com produtos para todas as fases da sua construção e reforma. Tem até produtos para a sua casa e tudo em aluguel de máquinas e equipamentos. E agora com compras online e televendas. E todo mundo já sabe, lugar de comprar barato é aqui. Corre pra Liquida Geral, Atacadão dos Eletros. Compre também pelo site. Liquidificador Mallory 3 velocidades, só R$ 89,90 à vista. Fogão 4 bocas automático ou bebedouro de mesa Esmaltec, só 12 de R$ 49,90 sem juros cada. Colchão casal, mola ensecada, tecido macio, 12 de R$ 65,90 sem juros ou R$ 790,80 à vista. Freezer Esmaltec, tripla função, apenas 12 de R$ 178,90 sem juros. Escolha seu refrigerador com Frost Free ou Duplex em 12 de R$ 165,90 sem juros cada. A Unimed João Pessoa tem mais um espaço para cuidar de você. Chegou o Espaço Vida. Mais de 3.500 metros quadrados de bem-estar, especializado em reabilitação com fisioterapia e terapias exclusivas. Ambiente acolhedor, com muita natureza presente e a melhor localização da Epitácio Pessoa. Consulte o seu médico e viva esse espaço. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Petrúcio Sarmento. CRMPB 7105. Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade. Vamos pegar o aviãozinho, vamos direto para Brasília com o Napoleão de Castro, que fecha a semana aí com as informações lá da capital federal. Napoleão, meu amigo, muito boa tarde, é com você. Um abraço, Luiz. Prazer enorme voltar contigo nessa sexta-feira para a gente fechar a nossa semana de cobertura aqui direto da capital federal. Semana movimentada em nível de congresso, CPI da pandemia, né, com todos os desenrolados acontecimentos que a gente teve essa semana e também no Congresso a instalação da Comissão Mista de Orçamento, que na quarta foi instalada e que ontem à tarde, a sua primeira sessão deliberativa. Inclusive, o deputado Juscelino Filho, do Estado do Maranhão, que é o relator da Comissão Mista de Orçamento, já elaborando um esboço de todo o cronograma que ele vai desenvolver em nível de trabalho. E nesta sexta-feira de notícias, aqui em Brasília, a gente conversa com o vereador da nossa capital, Guga Oliveira. Ele que passou a semana em Brasília, destaca para nós os temas que pôde buscar
como investimentos para a nossa capital. A gente está aqui em Brasília e tem só que agradecer a Deus e aos parlamentares que nos recebeu de portas abertas, dizer que vamos trazer bastante recurso para a causa animal, para o hospital veterinário, onde é a nossa principal causa, onde a gente briga e luta para que isso aconteça. E a nossa vinda aqui foi uma vinda de muita felicidade e de acolhimento dos deputados e dos senadores. A respeito da Nilda Gondim, agradecer a ela, a Edna Henrique, ao deputado Efraim Filho e aos demais deputados que a gente bateram na porta dos gabinetes e fomos atendidos. E vamos levar ao prefeito Cícero Lucena uma emenda bastante significativa para que possa concluir o hospital veterinário e o custeio desse hospital, se Deus quiser, em João Pessoa, que vai ser 100% público. São as informações desta sexta-feira de notícias, deixando daqui de Brasília o nosso abraço e o desejo aí de um excelente final de semana para você, Luiz, e para toda a nossa equipe, e muito especialmente também para o nosso telespectador. De Brasília, Napoleão de Castro. Tá aí, Napoleão, muito obrigado. Bom final de semana até segunda-feira. Napoleão está sempre antenado aí nos assuntos lá em Brasília. Nosso assunto aqui é esporte em João Pessoa. Estou com o Caio Márcio, que está na Secretaria de Esportes aqui da capital. Pandemia do coronavírus, qual é a perspectiva que vocês têm de retorno do público? A gente estava acompanhando essa semana o campeonato de futsal e aqui em João Pessoa, os pais querendo participar, acompanhar ali seus filhos nas quadras, foram liberados, enfim, para poder participar. O que é que tem de perspectiva para vocês em relação a torneios com público? O que é que você defende nesse sentido? A gente está programando, né, que no futuro próximo a gente consiga, aos poucos, ir inserindo mais o público nas competições. A vacinação da cidade está muito bem e isso ajuda muito, né, e a gente fez uma programação, né, principalmente para a parte de eventos, né, e, por exemplo, a corrida de João Pessoa, a maratona de João Pessoa ia ser agora em agosto, já não vai ter condições porque o decreto ainda está muito em cima, então a gente já programou ela para outubro, né, então... Mas prevê a participação em outubro, ainda esse ano. Isso. Então a gente tem vários protocolos que a gente tá gerando, né. A Aline Grise que é a responsável da prefeitura para gerar esses protocolos. Inclusive eu tive com ela ontem, a gente conversou bastante, né, e é muito bom que a gente consegue ter um diálogo legal e a gente consegue ver as necessidades. O esporte ele tem uma necessidade ali pontual de acordo com sua modalidade, né, e às vezes um espaçamento para uma modalidade não funciona em outra. Então a gente ajustou isso ontem, né, e a tendência, nossa expectativa é que realmente mais para o final do ano a gente consiga aí fazer os eventos com os protocolos mais tranquilos, mas que tenha um pouco de público também. Tá. O que é que tem hoje, apesar das limitações todas e com todas as limitações todas, o que é que tem hoje em execução em atividade esportiva aqui em João Pessoa, coordenada aí pela Secretaria? O que é que, enfim, o esporte está parado agora nesse momento? Hoje a gente está em 19 praças, né? A gente também está na praia, a gente atende hoje em torno de 1.200 pessoas por mês, né, nessas atividades matinais. A gente tem um projeto de natação no mar, que está ali no Busto Tamandaré, e é um projeto que eu achava que ia dar pouca gente, por ser um projeto que era natação no mar, e acabou que a gente teve ali 250 inscritos em 2 dias, né? Então foi um super sucesso, está sendo um super sucesso o projeto. E a gente tem um projeto que é o Campeões do Amanhã, que é o do prefeito Cícero Lucena na gestão dele anterior. Eu fiz parte desse projeto. Você aderiu, foi voluntário naquele projeto? Eu nadei nesse projeto, fui atleta desse projeto. E era um projeto que naquela época era natação e futebol. E hoje eu remodelei o projeto, coloquei 18 modalidades. E a gente já iniciou a canoagem olímpica no Parque das Três Lagoas, iniciamos o futebol também. Esse mês a gente vai iniciar a natação lá na prefeitura, então estamos correndo bem. E a nossa ideia é a gente conseguir fazer o máximo de modalidades até o final do ano. A gente não consegue fechar as 18 porque a gente ainda depende do Ministério do Esporte para enviar a verba, para que a gente consiga realmente complementar o projeto. Muito bom, você falou então natação no mar e com 250 crianças já, e o Campeões do Amanhã. Quem está nos acompanhando, o pai e a mãe que está ali com a criança, com o pré-adolescente, dizendo assim, eu queria
participar, como é que eu faço? Eu quero... Caio Márcio tá lá de manhã na praia, dando alguns toques em relação à natação no mar ou não? O secretário ainda tem tempo para isso. E no Campeões da Manhã, quem está querendo participar faz o quê, Caio? Em relação à natação no mar, hoje mesmo eu estava às 5h30 da manhã lá, dando uma olhadinha. Tem um nadador lá que ele pareceu promissor lá para os professores, eu fui lá dar uma olhada com ele, até tirei foto com ele e tudo. Eu estou sempre presente ali. Né? E em relação ao Campeões da Manhã, para participar, basta estar no local, né? O do remo, da canoagem olímpica, por exemplo, sempre aos sábados e aos domingos. Onde? Nas Três Lagoas, né? Na Lagoa Menor. É a lagoa que a gente fez a sondagem e ela está apta para o esporte. Basta ir lá no sábado ou domingo, de 9 às 11, pela manhã, ou à tarde, das 14 às 16 horas. E lá mesmo faz inscrição, mas com toda a segurança, com tudo? Isso, toda a segurança, professores ali da secretaria, né? Então a gente tem os barcos, tem os coletes, então ali o aluno vai aprender a modalidade. Muito bom. Né? E é uma modalidade que poucas cidades oferecem. Né? E a João Pessoa tem essa sorte de ter uma lagoa que está limpa, né, e que a gente consiga aí oferecer uma modalidade que é olímpica. Muito bom. E natações no mar também, da mesma forma, ir lá para o local, Busto de Tamandaré, todos os dias, de segunda a sexta, sábado, domingo? Isso, a natação tem uns horários diferentes, né, de segunda a sexta, de 5h30 às 8h30 da manhã e aos sábados de 6 às 7h30. Muito bom, muito bom. Você falou em Ministério dos Esportes. Como é que está esse retorno, essa relação e essa perspectiva? Vocês têm esperança de chegar à verba ou o governo Jair Bolsonaro não está olhando para isso? Qual é a sua leitura com 6 meses na Secretaria do Esporte, cara? No momento, o Ministério do Esporte ele não está com verba, né? Não está com verba para a modalidade. O secretário especial do Esporte é um grande amigo meu. Inclusive, ele foi meu empresário durante 3 anos na minha carreira de atleta. Então, a gente tem uma boa relação. Mas, no momento, a gente já enviou os projetos. A gente tem um projeto muito bonito para o Ivan Tomás também, que é a construção de uma piscina de 50 metros, que já foi aprovada pelo Ministério do Esporte. E também tem um projeto do Campeões da Manhã, que também foi aprovado. Então, a gente já estamos ali na agulha, né? Assim que a verba entrar, a gente vai ser contemplado. Não é uma questão só de tempo. Muito bom. É uma tristeza uma pasta do esporte não ter nenhum centavo para recurso e investimento, né? Esse ano, o que acontece? Como é um ano olímpico, né, acaba que o alto rendimento tem muita prioridade. Né? Então, no esporte são 3 divisões, que o alto rendimento é uma das divisões, e ela está sendo contemplada esse ano com mais urgência em questão da Olimpíada, né, dos atletas que vão estar participando. Inclusive, esse ano, os atletas vão ter uma premiação recorde que nunca houve, né, nas gestões anteriores, nas edições anteriores dos Jogos Olímpicos. Né? Então, é um incentivo muito bom para quem está disputando a Olimpíada, ganhar uma medalha e conseguir aí realmente um valor aí promocional. Com certeza, com certeza. Bom, não passa necessariamente pela sua decisão, nem somente, né? Mas para lhe ouvir, se passasse por Caio Márcio, assim, qual é a perspectiva de você ter pessoas nos estádios, nos jogos de futebol aqui em João Pessoa? Assim, vocês trabalham, têm conversado sobre isso e qual é a perspectiva que vocês têm dessa reabertura? A gente não consegue prever, né? Eu até tive uma reunião sobre isso hoje e por mais que a gente tenha hoje um cenário muito favorável para que a gente tenha uma abertura progressiva, que a gente consiga voltar à normalidade, é uma interrogação ainda, que a gente não consegue prever, né, o que vai acontecer mais para frente. A gente planeja, né, como a gente planejou o primeiro semestre inteiro e não conseguimos fazer devido a muitos decretos, mas agora a gente está conseguindo dar uma respirada, conseguindo colocar algumas ações e os eventos são os que mais sofrem com isso. Né? Então, a gente... Prefere ser mais conservador em relação a isso. Isso, a gente está sendo bem conservador, mas também não deixando de programar. Tá. Você falou no evento internacional de ciclismo. João Pessoa tem se transformado numa cidade com vários trechos de ciclovias, né? E o próprio prefeito de São Luciano falou que vai até revisá-las e tudo. Tem um retorno de esporte em relação a essa prática do ciclismo aqui em João Pessoa? Enfim, isso estimula não só uma prática de lazer, mas de se encontrar, identificar atletas nesse sentido. As ciclovias estimulam isso nas cidades, cara?
Estimula, a gente vê pela manhã, à noite a gente vê também os pelotões andando pela cidade. João Pessoa é uma cidade muito plana, né, e tem essa facilidade de... Eu acho maravilhoso, são poucas cidades que tem de 5 da manhã às 8, a orla fechada para atividade física. Isso estimula muito, né, e o ciclismo é um esporte que está em ascensão. Com essa pandemia, mais, né, que as pessoas começaram a pedalar mais, e isso é muito bom. A gente tem um projeto de triatlon, que a gente está em parceria com o SESC, para a gente iniciar esse projeto, e vai ser uma das primeiras escolas de triatlon do país, né? Então a gente vai fazer uma escola de triatlon aqui, de iniciação mesmo, para a gente ter atletas triatletas aqui em João Pessoa. Muito bom. Né? De base, né? Então é um projeto muito bonito e ele vai ser possível por quê? Porque a gente tem essa condição de horário aqui, do pessoal treinar, a gente está aumentando, junto com a CEMOB, a gente está aumentando o trecho do ciclista lá em cima no altiplano, então vai ter uma perna maior. Então e você tem, inclusive, capacidade de ampliar esse processo de ciclovias aqui em João Pessoa. Isso. Agora, tem uma coisa, Caio, que é o seguinte, existe uma prática de esporte ali na orla de João Pessoa, mas me parece que já tem uma certa confusão ali com triciclos, com quadriciclos, está ali meio que bagunçado, não por nada, todo mundo vai usar, todo mundo tem direito de usufruir. Não está na hora de uma organização ali naquele trecho da orla para as pessoas que vão por lazer, outras para atividades físicas, outras efetivamente usam aquele espaço, atletas usam aquele espaço para treinar. Tem ali alguma previsão? A Secretaria de Esporte olha para isso com outras secretarias para dizer, vamos organizar isso aqui que está meio bagunçado? A gente fez até com a CEMOB uma ação no início do ano, que foi das raias de corrida, né? Uma raia ficou para ciclistas, patinetes, a outra raia ficou para corredores. Então, hoje na orla, a gente já divide esses dois públicos. Mas as pessoas estão respeitando isso? Tá? A gente não consegue controlar 100%. Controlar 100%, né? Mas a gente fez uma campanha, né? No chão hoje da orla inteira tem as sinalizações, né? E aí a questão mais o pessoal ter o bom senso, né? Respeitar essas normas que a gente colocou, porque acaba que não fica... Estava tendo muito acidente, né? Isso aí... Você tiraria, se fosse por voto seu, tiraria o estacionamento dali? De carros? Aí tem que ver, é uma questão muito, muito pessoal isso aí, né? Mas eu acho que realmente a gente tem condição de fazer muita coisa na praia, né? E de organizar bastante. Sem precisar mexer tanto. Sim, sim. Tá aí, Caio Márcio, secretário de Esporte de João Pessoa, queria agradecer sua presença aqui no Rede Verdade, desejar naturalmente boa sorte aí na caminhada, na defesa do esporte aqui na capital. Eu que agradeço, para mim é um prazer sempre estar aqui, né? Faz aí um tempinho que eu vim e já era outra realidade. Você estava mais querendo descansar, agora não. Agora começou o trabalho, né? Então eu agradeço, um abraço a todos, gente. Obrigado. Bom demais. A você o nosso abraço também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um ótimo final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser.